só temer a Deus. Eu temo a Deus do meu jeito, mas eu vou fazer da minha maneira. Não, tem que andar nos seus caminhos. Então, e anda nos seus caminhos. Andar em todo o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Amém? O caminho de Deus é perfeito. E a Bíblia diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então tem que andar em Jesus. Andar por Jesus. Seguir por Jesus. Ouvindo Jesus. E aí Jesus diz: eu sei quem anda por mim. É aquele que me ama. E aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele nos dá mandamentos. Amém? Para a gente obedecer. Então entre pela porta que é Jesus. Siga o caminho que é Jesus. Porque é bem-aventurado, é mais que feliz o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E esse é o caminho perfeito. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda no seu caminho. Salmo 128, versículo 1. O temor do Senhor não é o medo de Deus. Diga, temor de Deus não é o medo de Deus. O que é então? O temor de Deus é respeito a Deus. Porque eu vou ter medo de um Deus tão bom, tão justo, tão fiel, tão amoroso? Mas isso não faz também que eu deixe de temê-lo. Amém? Pelo contrário, eu o temo, porque eu sei que ele não tem o culpado por inocente. Ninguém engana ele. Tudo os olhos dele vê. Ele vê até o que ninguém vê. Ele vê até o que a gente não vê. A gente nem pensou, ele já está sabendo até o que a gente vai pensar. Não chegou a palavra na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele conhece o nosso levantar e o nosso assentar. Ele conhece tudo de nós. Então, não é ter medo de Deus, mas respeito, reverência e obediência. Então, reverência é a gente adorar como ele é digno de ser adorado, honrar como ele é digno de ser honrado, andar de acordo com a vontade dele. Amém? Querer glorificar ele na sua maneira de viver. Ninguém vai ver Deus, mas poderão ver Deus através de você. Amém? Ninguém vai poder ver Deus, mas talvez olhando para você, pela sua conduta, possam ver que tem um pouco de Deus ali na sua vida. Que toda a sua trajetória, a sua mudança, a sua história, só pode ser Deus. Amém? E é isso que a gente tem que desejar, pelo menos nesse mundo, deixar um rastro de Deus através da nossa vida, das nossas atitudes. E para isso é que entra o sacrifício. É aí que nós nos sacrificamos, porque a vida com Deus, a vida de fé, é uma vida de sacrifício. Porque a gente tem que, muitas vezes, negar nossa vontade, negar o que os nossos olhos vê, negar o que o nosso coração sente, para fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe o que é a vontade de Deus. Então depois não adianta chorar, eu me deixei levar, Você não está honrando a Deus. Reverência a Deus é saber que Deus está vendo tudo, em todo lugar, e está olhando para nós. Amém? Está olhando para nós, não para nos condenar, está olhando para nós, torcendo por nós, para a gente agir certo, para Ele derramar as bênçãos mais e mais na nossa vida, para a gente poder crescer e ainda deixar um rastro maior para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, é para Ele. Amém? Mas a nossa carne é adversária, a nossa carne gosta das coisas daqui, a nossa carne se inclina para as coisas do pecado, e a nossa carne vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida, e nós temos que sujeitar ela, e para sujeitar ela, sacrifício. Tudo isso vai trazer coisas boas para nós, vai trazer mais da presença de Deus, mais capacidade, vai trazer mais honra ao nosso Deus, vai trazer mais vitória para você. Por quê? Porque essa é a ideia de Deus, te fazer crescer nele. Amém? Crescer nele, através dele, porque é para ele, é para a glória dele. Mas para isso, a gente vai ter que sacrificar. E é nessa reverência. Quantas vezes o diabo vai te tentar? De todas as maneiras, de todas as formas, ele vai tentar você. Se você cair, talvez você vai ter que pagar um preço caro. Talvez Deus vai perdoar você, mas você vai carregar aquilo. Você vai ter que carregar aquela situação durante toda a tua vida, que nem o próprio Davi carregou por causa do seu pecado. E assim a gente olha na Bíblia e vê que Deus perdoou muita gente, mas perdoar não significa que não vai ter um resultado, muitas vezes, na vida da pessoa negativo. E não é a vontade de Deus aquilo. É os atos da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. É as atitudes da pessoa que agora vai ter que carregar aquela situação. Há pessoas, por exemplo, que eles tiveram lá um filho fora do casamento. Essas pessoas
vão ter que carregar essa situação. Às vezes está longe do filho, às vezes tem que estar dando pensão, outros, às vezes até preso vai porque não tem às vezes condição de sustentar. E assim, mas tudo por causa de quê? Por causa de um erro, muitas vezes. Por causa de uma falta de reverência. Estou falando com um cristão, pessoa que não é cristã, as pessoas vivem de qualquer maneira e carregam os seus, né? Vão ter que carregar os seus problemas. Mas eu estou falando com um cristão que não quer carregar problema, que quer ter uma vida, sabe? Uma vida abençoada, que teme a Deus. Não vai ter esse problema. Vai casar, vai ter um casamento abençoado, vai dar tudo certo. Amém? Não tem que estar com preocupação, com cobrança, com tipo uma falta. Puxa vida, eu tenho um filho, mas não estou criando, não estou cuidando, não estou protegendo, né? Então a vida fica da pessoa ilhada. Isso falando de uma situação, mas existem inúmeras situações em que as pessoas erram por se deixar levar, por não ter reverência, por não ter temor de Deus. E isso eu já vi crente, não estou agora falando para pessoas que não são crentes, mas já vi cristão criado na igreja e sair e levar a vida de qualquer maneira. Depois a vida está toda destroçada, está toda, né? Continua na religião, continua servindo a Deus, mas não pode ser uma bênção. Muitas vezes aquela pessoa não é uma bênção. A vida dela não tem um testemunho glorioso como Deus queria. E todo mundo acha, isso é coisa de Deus. Ou então nem tem Deus aí nessa vida. E aonde fica a glória de Deus? A gente se pergunta assim, onde fica a glória de Deus, o louvor? O temor de Deus, o respeito, a reverência a Deus, é a gente entender antes de cair no pecado, que vergonha se eu cair no pecado, e que desastre será, e como será depois disso. Então a pessoa tem que pensar tudo antes e fazer a coisa certa, para a vida dela ser abençoada, para tudo funcionar de acordo com o projeto de Deus. Então o homem que teme ao Senhor é mais do que feliz, diga mais que feliz. Porque o sacrifício que você faz de dizer não ao pecado, de ter domínio próprio, esse sacrifício que você faz aqui, você terá alívio em outra área. Amém? Você terá alívio na sua vida de outra forma. E Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então o temor do Senhor não é medo de Deus, mas é respeito, reverência e obediência. Então tudo isso está na obediência. A obediência quebra todas as maldições. Diga glória a Deus. Sabe, irmão, quando a gente vem lá de fora, a gente vem cheio de maldição. Cheio de maldição. Tem maldição, às vezes, lá dos avós, dos tataravós, que a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Está escrito. Então, vem maldições de geração em geração. E o crente que se converte a Deus tem obrigação de quebrar. Você tem a obrigação de quebrar, de dizer, acabou, Satanás. A partir daqui, ó, vai ser bênção para lá. Para trás eu não posso mudar, mas para frente eu posso. Amém? A gente não pode mudar para trás as coisas, mas pode mudar para frente. E o segredo está em temer e obedecer, né? Honrar e obedecer. A obediência, a Bíblia fala claramente assim, ó, obediência quebra toda a maldição. Quando diz toda, é toda. Não fica nada. Se a pessoa se deliberar, não, eu vou obedecer a Deus em tudo que eu souber que tem que obedecer a Deus, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu não quero carregar maldição na minha vida. Eu não quero estar dentro da igreja e ter maldição na minha vida. Eu não quero que os meus filhos tragam maldições dos avós ou dos tataravós que eu nem conheci. Eu não quero. Eu quero que tudo seja quebrado a partir da minha vida. E que a gente também não carregue mais. Amém? Porque se você obedecer, começa em você a bênção. Diga glória a Deus. Começa em você a bênção. Então, esse Salmo 128, a gente chama de o Salmo da Família, porque aqui tem uma bênção para toda a nossa casa. Amém, irmãos? Então, diz assim, o temor do Senhor, né, é o princípio de sabedoria, a gente sabe também que é, e é bem-aventurado aquele que anda no caminho de Deus. Então, temer a Deus não é ter medo, é obedecer, é respeitar, é reverenciar. Quem teme ao Senhor procura agradar a Deus e vive em santidade. Viver em santidade não é se fazer de santo, irmão. Não é parecer santo. Viver em santidade é fazer a coisa certa. Amém? É fazer a coisa certa, porque isso significa separar-se. Separar-se. Quando a Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono no céu, é lá no terceiro céu.
no alto sublime sono, no santíssimo, diz a Bíblia, e significa que ele é separadíssimo, ele é bem separado, com ele não tem nada, ele é único, diga glória a Deus. E quando a Bíblia diz para a gente ser santo, está dizendo você também tem que ser separado. Separado para obedecer, separado para honrar, separado para ficar parecido com ele. Amém? Tudo aquilo que te prejudica, seja amizade, seja quem quer que seja, você tem que sair, você tem que abrir mão. Ah, mas eu gosto, mas as conversações às vezes não são boas. As coisas às vezes não são boas. E a pessoa tolera. E às vezes Deus diz que você tem que ir se separando para Deus. Amém? Isso é ser santo. Então temer ao Senhor, procurar agradar a Deus, viver em santidade. Anda nos caminhos, significa andar na palavra de Deus. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Então o Salmo ensina que a felicidade começa quando colocamos Deus no centro da nossa vida. Deus é o centro. Deus é o rei. Por isso que Jesus é rei dos reis. O que significa? O rei senta no trono. Quando o rei senta no trono, não é uma cadeira para ele descansar. É uma cadeira para ele dar ordens. Amém? É uma cadeira para ele reger, para ele reinar. Então, quando ele senta no trono do nosso coração, é para ele reinar na nossa vida. É para ele dirigir a nossa vida. A gente tem que dar lugar para ele. Por isso que ele é rei dos reis. A gente é rei. Para a gente reinar nessa vida, Jesus tem que estar reinando dentro de nós. Aí teus sentimentos não vai reinar, aí o pecado não vai reinar, aí o diabo não vai reinar, aí o mal não vai reinar. Sabe por quê? Porque Jesus reina na sua vida. E você reina no mundo. Diga glória a Deus. Ou seja, ele te dá o poder para você reinar. Ninguém vê ele, mas vai ver a sua vida. E através de você, a manifestação do poder dele. Amém, irmãos?